gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, tá bom? E antes de começar, eu gostaria de agradecer ao Marcos Tedesco, tá bom? Ao pastor Marcos Tedesco, por ter colocado lá nos stories dele lá no Instagram, né? Compartilhando aí a aula. Então, muito obrigado, pastor, viu? Ele que é o comentarista, né, gente, da revista da CPAD, certo? Do Turma dos Jovens. Então vamos lá, lição de número 2. O vídeo, gente, é bem curto, bem rápido, por conta da memória do meu celular, né? Que tem bastante coisa, então eu acabo resumindo um pouco a história, tá bom? Então vamos lá. Abraão, a vida de um coração de um homem de fé, né? Abraão era conhecido como o pai da fé, certo? Aí tem o texto do dia. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Jeremias 29, 12. A síntese diz assim: a vida de Abraão nos traz grandes ensinamentos sobre a oração como um estilo de vida. Bom, todas as lições, né, vão estar falando sobre a oração, o poder da oração. E Abraão, né, é um grande exemplo sobre isso, sobre oração, sobre fé. E aqui vai estar nos falando assim, ó, que um dos objetivos da lição é saber que a oração nos protege de nos enganar a respeito da vontade de Deus. Quando a gente ora, né, a gente entende melhor a vontade de Deus para nossas vidas. Então, a lição deseja uma boa aula, né, para todos nós. Introdução. Abraão é um dos personagens bíblicos mais conceituados e admirados por todos os cristãos. Conhecido como o pai da fé, o patriarca é uma referência para todos os que creem e nos ensina valiosas lições sobre como ser direcionado por Deus e confiar acima de todas as circunstâncias. Em um tempo marcado pelo paganismo e por práticas que desagradam ao Senhor, Abraão se destacou por sua obediência, levando-o a sair da sua terra e do meio dos seus parentes, passar por escolhas difíceis, chegando ao extremo entre ter que decidir se obedecia a Deus ou poupava a vida de seu filho. Então a lição vai estar falando sobre a vida de Abraão, que muitas das vezes, né, ele procurou confiar em Deus, ele, igual aqui tá falando, né, que ele fica um dilema, né, entre poupar a vida do filho, tirar a vida de Isaac, né, ou obedecer a Deus. Só que Deus já sabia de todas as coisas, Deus não queria matar, né, o filho dele, e a voz do Senhor, né, interviu lá naquela ocasião. E também logo no início da história de Abraão, né, ele sai da terra dele, da parentela dele, né, que Deus ordena, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, né? Então Abraão, ele é o pai da fé porque ele obedece à voz de Deus, ele não questiona Deus, né? E ele sai de um ambiente pagão, né, onde as pessoas idolatravam vários outros deuses e começa a seguir a Deus. Então, ó, a oração nos torna pacientes e longânimes. A oração também é um processo. E é nesse processo que crescemos, né? Devemos confiar, abrir os nossos corações e interceder pelo próximo, de forma serena, buscar ouvir também o que o Pai amado tem a nos dizer. Podemos observar o quanto Abraão se permitia viver esse processo, ainda em Ur, né, dos caldeus, e posteriormente em Harã. O patriarca já tinha uma disciplina de oração. Imaginemos como deve ter sido o dia em que ele ouviu claramente a ordem divina: sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei. Esse foi o início de um longo processo que levaria o velho patriarca a ser considerado nosso pai na fé. Conforme eu já falei, né? Então aqui já nos mostra que Deus chama Abraão, manda ele sair da terra dele para uma terra distante, né? No qual Deus vai mostrar no caminho, no decorrer. E aqui mostra que ele era um homem de oração. E ele não sabia, né, para onde ele ia, mas ele foi obediente à voz do Senhor. Quando ele escutou a voz do Senhor, ele imediatamente seguiu, ele obedeceu.
né? E muitas pessoas hoje são desobedientes, né, na voz de Deus, mas nós precisamos ser obedientes à voz do Criador. Uma vida de oração. Abraão ficou conhecido como um homem de grande fé, e um dos segredos para tamanha fé repousa em uma vida de oração. A forma como Deus falava com o patriarca era impressionante no seu chamado para ir para uma terra desconhecida, no momento da partilha das terras, no concerto, na intercessão pelos justos, na solicitação ao sacrifício de Isaque, entre tantos outros momentos. O Senhor simplesmente falava. Abraão era sensível à voz de Deus. Será que nós também buscamos essa condição para nossas vidas? Aqui mostra Abraão, ele era sensível à voz de Deus, né? Será que a gente está sensível para ouvir o que Deus tem para falar, né? Para nossas vidas, por meio da Bíblia, por meio da palavra, por meio das pregações, dos louvores, né? Será que nós estamos sensíveis para ouvir a voz de Deus aos nossos corações? Então, Abraão, ele era um homem de oração, certo? Em vários momentos, ele procurou entender a vontade de Deus, procurou obedecer a Deus, procurou seguir a vontade de Deus. Pacientes e longânimes. A oração nos torna pacientes e longânimes em uma trajetória onde somente o nosso relacionamento com Deus permitirá esse amadurecimento. Aos poucos aprendemos a ouvir o sim e ainda não e o não de Deus. Nossa natureza nos impele a querer tudo para o tempo presente, mas Deus sabe a hora certa para todas as coisas, né? Então, por meio da oração, a gente acaba se tornando mais paciente em nossas vidas, né? A gente acaba tentando compreender melhor a vontade de Deus, porque a gente, muitas das vezes, a gente só quer ouvir o sim de Deus, né? As pessoas não querem ouvir o não de Deus para as nossas vidas, mas a gente precisa ter um amadurecimento espiritual, né? Para entender que nem tudo é da nossa vontade, nem tudo é do nosso jeito, e a gente precisa ouvir o não de Deus, né? E ser pacientes, saber esperar com paciência em Deus, né? Para as coisas que venham a acontecer em nossas vidas. A gente precisa saber esperar. Abraão intercede em favor dos moradores de Sodoma e Gomorra, orando em favor dos perversos. Aqui vai falar na lição que é preciso ter amor, fé em Deus, obediência, temor, esperança de que o Senhor pode reverter toda e qualquer situação, por mais difícil que possa parecer. E Abraão, ele tinha todas essas qualidades. Então, aqui está falando que a gente precisa orar, né, pelas pessoas, né, por nossos amigos e por nossos inimigos. Também nós precisamos orar pelas pessoas, porque no caso de Sodoma e Gomorra, né, conforme a Bíblia fala, eram as duas cidades, né, bem pecaminosa, certo? Que o pecado daquele povo subia até o céu, de tamanho a transgressão daquele povo, tamanha desobediência. E aqui está falando que a gente precisa orar pelas pessoas, né, que estão em nossas voltas. E aqui está falando que Sodoma e Gomorra acabaram alcançando alto nível, né, do pecado. E a gente também, na nossa atualidade, né, a gente vê o aumento, né, da violência que tomou conta das cidades, ou melhor, do mundo, e não importa a condição social ou política do país, né, o aumento de homicídios, o aumento, né, de violência doméstica, o aumento de abusos, o aumento de muitos males, né? Então, para algumas pessoas, tudo não passa de dados estatísticos, e muitos já não rogam a Deus em favor das cidades. Precisamos agir como os intercessores, seguindo o exemplo de Abraão. Aqui a lição está mostrando que por mais, né, que o mundo está do jeito que está, as coisas estão terríveis, a gente precisa orar uns pelos outros, orar pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo governo, né? Precisamos orar para Deus nos abençoar, né? Na Bíblia tem um versículo que fala que bendita
é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, a gente precisa buscar mais de Deus para nossas vidas, para a vida das pessoas que estão ao nosso lado. E assim como Abraão, ele intercedeu por Ló, né, intercedeu pelos seus parentes, tentou interceder, né, pela cidade de Sodoma e Gomorra. Então a gente precisa interceder pelas pessoas, né? A lição vai estar falando que a gente precisa interceder uns pelos outros, né? Vivendo em meio ao pecado, que Ló, né, ele estava vivendo naquela cidade. E aqui está assim, ó: sabemos que Deus é justo e que um dia nós vamos colher tudo o que plantamos, né? E Abraão, ele decide interceder em favor dos justos. E ele começa, né, a conversar com Deus, tudo, porém, não tem, né, praticamente ninguém justo lá naquela cidade, mas pela bondade de Deus, Abraão ora em favor, né, do seu sobrinho, e Deus acaba enviando os anjos para salvar o parente de Abraão. Então, ó, a compaixão e o amor são características principais de um intercessor. Você tem demonstrado compaixão por as pessoas que vivem em sua cidade? Tem rogado a Deus por elas, como fez Abraão? Então, será que a gente, como cristão, né, estamos orando uns pelos outros, orando pelas pessoas? As pessoas precisam, né, de oração, as pessoas precisam de intercessão, né, uns pelos outros. A oração é como se fosse uma camada de proteção, digamos assim, quando a gente ora pela vida de alguém, né? E o cristão, ele precisa orar por si mesmo e pelo próximo também, pedir a ajuda de Deus, o socorro de Deus em prol da vida dos outros. Então, Abraão, o intercessor em favor das cidades, né? Então, mostra que Abraão, ele nos ensina a interceder com amor, bondade e persistência por nossas cidades, pelos ímpios, por aqueles que zombam da nossa fé, da igreja, do Senhor, e também daqueles que são justos e bons. E aqui está mostrando que a gente, na oração, a gente não deve apontar os defeitos, somente os defeitos, os erros das pessoas, mas a gente precisa pedir, né, pela vida das pessoas. Assim como Abraão, ele foi um exemplo, né, de oração, um exemplo de intercessão, a gente também precisa interceder pelas pessoas, né? Precisamos orar por elas. Então aqui vai estar falando que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? Então a gente precisa orar por essa vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, para a gente seguir em paz. Então aqui na conclusão tá falando que a gente precisa entender que a oração, ela deve ser constante em nossas vidas, né? Então eu devo estar orando todos os dias, né? Não de uma forma mecânica, mas orando, né, a Deus, pedindo a vontade de Deus para nossas vidas, orar pelo próximo, interceder pelas pessoas na caminhada cristã, certo? E que a gente precisa ter uma vida constante de oração, né? E procurando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E interceder pelas cidades, orar, né? Pelo nosso planeta, pela terra, orar, né? Pela situação na qual nós estamos vivendo, pedir o socorro de Deus, a ajuda de Deus, né? Pedir pela cura, né? Dessa pandemia. A gente precisa orar com sabedoria, pedir o socorro de Deus, né? Então, ó, o que significa afirmar que a oração é um processo? Porque a gente precisa buscar a Deus em todo o tempo, né? Em uma continuidade, buscando relacionamento com Deus. 2. Qual o papel da oração na vida de Abraão? Ela possibilita um crescente relacionamento com Deus. Então, a oração em nossas vidas possibilita uma crescente, né, relacionamento com Deus, um aumento da nossa intimidade com Deus. O que é longanimidade? É o ato de tolerar as adversidades e perturbações em favor de alguém. E quais os maiores problemas de Sodoma e Gomorra? As duas cidades da antiguidade sinalizavam a perversão humana e o afastamento total dos princípios divinos, né? Eles se afastaram totalmente dos princípios divinos. E quais as características da vontade de Deus que são apontadas nessa lição? Quinta e última pergunta, né? Que a vontade de Deus, ela é boa,
perfeita e agradável. Então vamos viver, né, gente, uma vida de oração aí. E agradeço mais uma vez ao Marcos Tedesco, né, o comentarista da lição, por ter compartilhado nos stories dele. E, gente, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí, tá bom? E eu quero agradecer aos meus 93 inscritos. É isso aí, galera. Vamos estar aumentando aí, tá bom? Então, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado, né? E vamos pra EBD, né? Pra Escolinha Dominical. Tchau!